Olá, eu sou Silvana Pinheiro, educadora, escritora, terapeuta e venho compartilhar com vocês algumas reflexões desses últimos dias, sempre articulando essas reflexões com a minha escolha pessoal por trilhar a minha existência seguindo os passos e os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E nós estamos no começo de junho, nesse tempo corre nas mídias muitas reflexões sobre a questão ambiental em função da Semana do Meio Ambiente e do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho. E essa temática é uma temática que me é muito cara, muito importante, desde há muito tempo na minha caminhada, nas minhas reflexões, nos meus estudos, na minha formação como educadora, na minha experiência que eu pude ter como educadora ambiental também, em determinada fase da minha vida, na minha produção literária. Isso é uma temática que está sempre presente já há muito tempo. E eu tenho pensado que não é só na minha experiência, na minha reflexão, que isso já tem algum tempo. Nas últimas décadas do século passado, essa reflexão já circulava nos meios acadêmicos, nos meios científicos, no circuito educacional, nas artes, nas reflexões, nos movimentos sociais. E lembro aqui de uma canção do Beto Guedes, Sol de Primavera, né? Que a gente canta muito quando está próximo dessa estação. A gente vê circulando essa canção aí pelas redes sociais, né? E essa canção começa assim, né? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez. E o último, os últimos versos dessa canção chama Sol de Primavera, né? Sol de primavera abre as janelas do meu peito, a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Essa canção é de 1979 e fala de alguns valores, né, de algumas perspectivas sobre a relação com o planeta, com o outro, conosco mesmos. E ficam esses dois últimos versos aí tão fortes. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Porque nós estamos na terceira década do século 21 e nós temos demonstrado como comunidade planetária que estamos longe de ter aprendido ainda essas lições, né? Eu me reporto também a um evento que aconteceu no Brasil no final do século passado, em 92, a Eco 92, que foi um evento de âmbito mundial, trouxe gente de todo lugar do planeta para discutir a questão ecológica, a questão de uma nova relação com o meio ambiente, com o planeta e com a comunidade planetária, né? E a partir desse evento tão significativo que a gente teve a oportunidade de sediar aqui no nosso país, no Rio de Janeiro, foi escrita em muitas mãos um documento chamado Carta da Terra, né? E a Carta da Terra preconizava princípios tão importantes, né? E eu quero enumerar aqui os 4 princípios básicos da Carta da Terra do século passado.
E os 4 princípios são respeitar e cuidar da comunidade de vida, a integridade ecológica, a justiça social e econômica, e a democracia e a não violência e paz. Muito legal, né? Pensar que gente do mundo todo se uniu para escrever uma carta de votos, de desejos, de intenções para um novo tempo do nosso planeta, né? A Carta da Terra. A partir disso, muitas iniciativas da ONU, da Unesco, foram se concretizando, dando passos na direção da promoção desses princípios. E eu destaco entre eles, desse último princípio da democracia, não violência e paz, né? Os princípios da cultura de paz preconizados pela Unesco, já no nosso século, né? No final da primeira década do século XXI, que têm sido discutidos em tantos âmbitos aí no planeta, de tantas formas, né? De uma cultura de uma não violência, de uma cultura para a paz, de uma cultura do respeito ao outro. E quero destacar também uma publicação do campo da educação, que é um campo que me acompanha já de há muito tempo, que é o livro publicado em 1999, né? Pertinho da virada do milênio, que chama 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, escrito pelo pensador Edgar Morin. E o Morin faz uma análise, né, antropológica, filosófica, ecológica, do pensamento e da estrutura de relações das sociedades entre si, com o planeta, ao longo dos capítulos, de uma forma muito interessante. E mais na segunda parte do livro, ele fala que nesse final do século XX surgem as contracorrentes, né? Então, as contracorrentes que falam de um pensamento que se opõe às ideologias que ficaram para nós da modernidade, da acumulação de riquezas, de uma estrutura social de extrema desigualdade, e fala então desse pensamento que surge, e é dentro do contexto dessas contracorrentes que surge a cultura de paz, que surge os movimentos ecológicos, que surge a Eco 92, que surge a Carta da Terra. E ele fala então, queria ler as contribuições dessas contracorrentes do final do século XX, que ainda são lições que não aprendemos, que talvez possam até ser revistas em alguns aspectos, mas que são lições que nós não aprendemos ainda, né? Ele diz assim: nós devemos considerar a contracorrente ecológica, que com o crescimento das degradações e o surgimento de catástrofes técnicas industriais só tende a aumentar. A contracorrente qualitativa, que em reação à invasão do quantitativo e da uniformização generalizada, se apega à qualidade em todos os campos, a começar pela qualidade de vida. A contracorrente de resistência à vida prosaica, puramente utilitária, que se manifesta pela busca da vida poética, dedicada ao amor, à admiração, à paixão, à festa. A contracorrente de resistência à primazia do consumo padronizado, que se manifesta de duas maneiras opostas, uma pela busca da intensidade vivida, o consumismo, a outra pela busca da frugalidade e da temperança.
a contracorrente ainda tímida de emancipação em relação à tirania onipresente do dinheiro, que se busca contrabalançar por relações humanas e solidárias, fazendo retroceder o reino do lucro. A contracorrente também tímida, que em reação ao desencadeamento da violência, nutre éticas de pacificação das almas e das mentes. São 6 princípios que ele enumera aqui de um movimento de contracorrente a uma lógica de existência. E ele enumera isso em 1999 e nós lidamos ainda com essas lições a aprender. Pensando nisso, né, nessa sociedade que nós nos tornamos, que privilegia o lucro, que ele denuncia aqui, que privilegia o amor ao dinheiro e as consequências disso para as estruturas sociais de extrema desigualdade, de crescente pobreza, de crescente fome no mundo, eu me reporto ao Sermão do Monte, enunciado por Jesus de Nazaré, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, do Evangelho segundo Mateus. E no capítulo 6, Jesus já apontava num outro contexto, numa outra estrutura social muito diferente da nossa, mas ele apontava um princípio que é para além das estruturas sociais e que tem tudo a ver com essas lições que o Edgar Morin enumera para nós. E ele fala que existe uma lógica no mundo de amor ao dinheiro e de consumo do dinheiro, consumo de riquezas, consumo de bens, que nos leva à preocupação com o futuro, a correr sempre atrás, a descartar as coisas para querer mais, né? E ele vai enumerando e nos dizendo que é preciso ter uma outra lógica. E ele enumera isso, eu vou ler aqui na versão A Mensagem, de Eugene Peterson, nos versículos 22 e 23 do capítulo 6, ele diz assim: os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se vocês fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. E aí ele fala, vocês não podem adorar 2 deuses. Aqui Edgar Morin falou para nós do reino do dinheiro. E exatamente esse reino que Jesus denuncia nesse texto, ele diz: amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Tem 2 reinos opostos aqui. Esse reino do dinheiro, que é o reino da cobiça, da ambição, do acúmulo de riquezas, da ganância, do obter sempre, do descartar, né? Acho que um bom epíteto para essa lógica o termo que a gente mesmo usa para se denominar como sociedade hoje. Somos uma sociedade de consumo. Que triste, né? Nós viramos uma sociedade de consumo. É consumir, consumir, é ter, é ter, é ter, é acumular, é obter, é trocar pelo novo sempre para poder ter mais e diferente, e descartar, e produzir lixo. Lixo que a gente já não está mais tendo onde colocar,
lixo que contamina a nossa terra, os nossos mares, os nossos rios, a nossa vida, porque é fruto de uma sociedade de consumo. Essa sociedade que adora esse Deus dinheiro, que se coloca sobre o jugo do reino do dinheiro. E Jesus vem falar de uma outra lógica, um outro olhar, uma nova perspectiva, uma nova iluminação para a vida, que é a lógica do olhar para a natureza, olhar os lírios do campo, olhar os passarinhos, como eles vivem. Eles consomem o que é necessário à vida. Eles se nutrem do que precisam no dia a dia, dia após dia, no hoje, no agora. Isso me fala também da perspectiva, né, que os povos originários, que os nossos indígenas no Brasil, por exemplo, têm na sua relação com a terra. Eles não têm uma relação de consumo da terra, eles têm uma relação de troca, de uma experiência de tomar apenas aquilo que é o necessário e de cuidar, devolver em cuidado para a manutenção da vida sempre. E é essa perspectiva, o cada dia, o hoje. Isso não está só na perspectiva que Jesus aponta aqui, né? Na experiência da narrativa, por exemplo, dos israelitas no deserto, a experiência que eles vivenciaram do receber o maná, era o maná para o dia, para o consumo do dia, para a necessidade do dia. Eles não podiam acumular aquilo, porque ia apodrecer. E é todo acúmulo, toda a ótica e lógica do acúmulo, do consumo, leva a isso, leva ao apodrecimento da nossa relação conosco mesmo, da nossa relação com o outro, porque a gente acaba não percebendo que o acúmulo que a gente faz de bens e situações nos impedem às vezes de olhar para a necessidade do outro e da nossa desigualdade em relação à situação dele. E faz a gente perder a perspectiva de que não somos consumidores nesse planeta. Nós não estamos aqui para consumir o planeta. Nós estamos aqui para cuidar do planeta. Numa lógica de receber dele o suprimento e devolver o cuidado. É isso que está na base da relação apregoada por Jesus nos evangelhos e ao longo de toda a escritura bíblica, também veterotestamentária, né? O Velho Testamento, isso está presente em muitos aspectos, se a gente for olhar com calma, mas isso está na base do discurso de Jesus. E isso, na verdade, está refletido na Carta da Terra, está refletido nas discussões da Eco 92, está refletido nas propostas da cultura de paz da Unesco, que veio depois, está refletido na canção do Beto Guedes, como uma lembrança para nós, né? Nós já temos muito tempo que nós estamos lidando com essas lições. Só nos resta aprender, né? E eu queria encerrar essa reflexão hoje lendo um poema escrito por ocasião da Eco 92, escrito pelo mineiro Bartolomeu Campos Queiroz e ilustrado, uma ilustração belíssima do Paulo Bernardo Vaz, publicado pela editora RHJ. O livro chama Mineirações. E é um texto que eu gosto muito.
Há que se afinar o corpo até o último sempre. Exercer-se como instrumento capaz de receber a poesia do mundo. Poesia suspensa em rotação e translação, movimentos moderados alinhavando dias e luares, estações e colheitas, minutos e milênios, provisoriamente. Há que se ter o ouvido incapaz de olvidar ruídos de asa e bússola que arranham o silêncio com viagens. Ler no vento notícia de aroma e sumo. Pisar a terra sem sufocar a semente grávida de árvore e fruto. Há que se ter os carecimentos da terra, sem luz e aquecida por estrela de grandeza menor, onde eliminar uma névoa é subtrair-se em aurora. Há que se chorar com lágrimas invisíveis como choram os peixes. Nutrir-se de limo e lodo umedecidos pelo próprio pranto. Nadar em mágoas, repousar sobre a sombra da lua. Cercar-se dessa fascinante farsa do céu, se mirando em espelho de água e noite. Depois dormir, fechando sobre si como concha, sonhando pérolas. Há que se apreender do rio ritmo. Ao buscar o sal, seu curso não desfaz paisagem, mas se refaz em paisagem. Percorrendo o exato limite das montanhas e planícies, o rio cumpre a rota original esculpida pelo tempo, pacientemente. Há que se existir sem sede como a chuva, crina e cauda de nuvem em relâmpago e galope, destilando macios espinhos de cristais. Chicote acariciando pétalas, pontuando flores na superfície dos mares. Desprender-se pautando nada, enxaguar cansaços e entremear-se sem incômodo nos poros da terra. Regar raízes e outros mistérios sigilosos do nascimento silenciosamente. Há que se ser frágil, o suficiente, e reconhecer-se inábil para inferir emendas na lei que equilibra as águas, inábil para decretar outros ministérios ao destino das constelações, inábil para escolher as cores dos crepúsculos. Há que se vicejar como fazem as florestas, unir-se em copas para aniversariar com sombra o esforço das raízes suportando o tronco, galho, fruto e flor que tudo abraçam desinteressadamente. Como as árvores, há que se receber a gota do orvalho sem se molhar, preservando o extrato da noite. Há que se queimar em calor e luz como faz o fogo. Chama desenhando votivas sombras em ouro e fumaça. Lume que arde enquanto consome as causas. Há que se escrever a vida em flauta e voo como cantam os pássaros. Buscar na memória a lembrança e a direção. Ocultar os rastros percorridos para perder-se no encontro e ninho. Decifrar o alfabeto rabiscado nas linhas do vento, gravado no fruto maduro, embaraçado na pena trocada. Como os pássaros, há que se escrever enquanto é dia e para todos. Há que se ter a descrição dos minérios entretidos com os tons do ar, da água, do fogo, e tão somente sem desconfiar fortunas. Ser na terra o útero e o filho sem sinais de medo, nascimento, morte.
E como os minérios, ignorar o até quando. Há que se dormir como dormem as noites, aninhando do poente ao nascente o mundo e seus pertences, apenas para o repouso. Baixar as pálpebras, asas que acordam sonhos e sem se surpreender com os enigmas da treva, dormir. Dormir como dorme a noite, sem se assustar com os pios inusitados que cortam o escuro até os fantasmas. Há que se ter paciência dos caramujos visitando veredas e várzeas sem se ferir. Vagar sem pressa, polindo com prata e alma o percurso. Sem se desviar do acaso, vestido de espiral e compasso, passear desejos em fio e luz serenamente. Estar assim, sem perdas e heranças, ser sem volta. Há que se morrer como morrem as sempre vivas. Escapar-se de si sem furtar-se aos olhares alheios. Será um tempo, presença e ausência. Sorvê-la como seiva que inaugura no homem um destino vertical. Há que se somar à natureza até o último sempre. É lindo isso. Pois é. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Fica aqui a minha reflexão da Semana do Meio Ambiente. Espero que seja significativa para você.